Irmãos, irmãs, domingo, dia do Senhor, com que alegria nós somos chamados a viver o domingo, não é? E os cristãos devem viver aquilo que o domingo nos propõe, a vitória de Jesus sobre a morte. Viver conforme o domingo, viver conforme esta realidade, frisou tão bem o Papa hoje santo, não é? João Paulo II. Nós nos encontramos para a nossa reflexão, a nossa oração, hoje, dia 29 de julho, hoje 17º domingo do tempo comum. Estamos com o evangelista hoje, João, no capítulo 6, versículos 1 a 15. Hoje nós começamos todo o discurso de Jesus sobre o pão da vida que desemboca na Eucaristia. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele realizava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isto para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo fazê-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, com o povo no deserto, faminto e necessitado, Jesus inicia o discurso do pão da vida, que tem como expressão concreta a multiplicação dos pães. O povo que seguiu Jesus está com fome. Como saciar tamanha multidão? Onde comprar pão? Pergunta Jesus a Filipe. É claro que Jesus já tinha no coração, muito presente, o que fazer. E a primeira ordem é substituir o comprar pelo partilhar. Partilhar o quê? Aquilo que eles tinham, aquilo que eles levaram, o pouco de cada um ou o nada, porque muitos não levaram nada. E eram 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Afinal de contas, eram 5.000 homens. E o que Jesus pede? Jesus começa então a instruir, a organizar. Ele já sabe o que vai fazer. Pede que as pessoas se sentem. Vejam, eram 5.000 homens, sem as crianças e as mulheres. Detalhe importante, só as pessoas livres podiam sentar para comer. Os escravos não sentavam para comer.
Ao fazer as pessoas sentarem, Jesus está dizendo que a partir de então vigorará a liberdade e nada mais poderá oprimi-los. Eles vão se tornar pessoas com uma visão nova da vida deles, do que acontece com eles. E tudo foi colocado diante de Jesus, tudo reunido a seus pés. E o que é que ele fez? Ele tomou os pães e os peixes. Primeiro, ele deu graças, ou seja, Jesus reconheceu que o pão, o alimento, é dádiva de Deus, é graça dele, é presente dele. Por isso, é preciso reconhecer, é preciso bendizer. Então, ele abençoou e distribuiu. E o que é que aconteceu? Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda a sobra foi recolhida para que nada se perdesse. Diante do que aconteceu, houve novamente o quê? Admiração, espanto, e as pessoas não entenderam o que Jesus realizou. Não entenderam o sinal do pão partilhado. Sabe o que aconteceu com as pessoas? Elas pararam no milagre, elas pararam no fato, elas pararam no maravilhoso e não compreenderam o sinal que Jesus estava dando. Ninguém pode guardar nada para si. Quando todos põem em comum, todos ficam saciados. Esse é que é o milagre. Isso é que a história, a sociedade ainda não aprendeu. Porque se uns guardam tudo para si ou querem tudo para si, muitos não vão ter absolutamente nada. O que entenderam é que possivelmente estavam diante de um Messias que resolveria todos os seus problemas à semelhança de Moisés. Ele cura os doentes, ele abençoa as crianças, nós temos pão, para que a gente vai trabalhar, para que a gente vai se esforçar? Agora sim temos um líder que vale a pena seguir. E Jesus não estava para realizar isto. Jesus estava numa outra dimensão. A proposta de Jesus foi a de mostrar que o projeto de Deus é a vida e liberdade para todos e que acumular é criar uma sociedade injusta, desigual, que provoca morte, sobretudo a morte dos pobres. Aqueles que não têm trabalho, aqueles que não têm nada e ninguém por eles. Jesus se retira porque pensam em fazê-lo rei. E Jesus não está a serviço de um messianismo político, ideológico, ou de um messianismo fácil. Só, meus irmãos e minhas irmãs, guardemos bem isso, só a partilha dos bens torna o mundo verdadeiramente humano, capaz de eliminar o comércio sem limites e a ganância. O mundo hoje é o mundo do comércio e da ganância sem limites. É uma verdadeira idolatria que ocupa o lugar do absoluto, que é Deus. No sinal da abundância dos pães, a Eucaristia, que é essencialmente, nas mãos de Jesus e depois de toda a igreja, repartir e dar. Repartir e dar. É o que Jesus fez com a própria vida. Ele repartiu, ele deu livremente a sua vida. Receber a Eucaristia nos compromete, compromete toda a igreja para que seja profética, denunciadora dos mecanismos que privam os pobres do acesso aos bens da vida. Eu não posso comungar e ficar com a consciência tranquila se alguém bate na minha porta pedindo pão e eu digo para ele, não tenho, vá procurar em outro lugar. Que Eucaristia é esta? Vamos pensar. E que Deus, não é, na sua grande misericórdia, Ele sempre teve misericórdia, transforme os nossos corações para que nós possamos ser e agir como Ele. Aí sim agradaremos a Deus. Aí sim a nossa igreja estará sendo a sua igreja. E sobre todos desça a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.